Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na lição 5, página 100 do nosso livro. Vamos falar agora sobre o Sínodo de Atibai. Bom, para contextualizar antes para vocês, vamos lembrar o que nós estudamos, o período que nós estamos estudando, né? Nós estamos próximo do ano 650, 670 da era cristã. Vamos lembrar, a Igreja Católica, ela existia desde Constantino, então eram aí quase 400 anos, tá ok? Eram quase 400 anos em que a Igreja Católica já estava de uma certa maneira exercendo o seu domínio, tá ok? Lembrando que esse domínio havia diminuído, por quê? Porque o Império Romano caiu. O Império Romano foi destruído pelos bárbaros. Lembre-se, nós estudamos, foi no ano 476. Bom, então já tinham se passado cerca de 150 anos, ok? Dessa queda do Império Romano. E com a queda do Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, a Igreja Católica enfraqueceu. Porque, claro, o Papa ele tinha o seu poder ligado ao imperador. E, de repente, o imperador romano, que era o homem, na visão católica, era o homem que estava implantando o reino de Deus com eles. Esse era o pensamento de Eusébio de Cesareia. Constantino está implantando o reino de Deus conosco, está se cumprindo o Apocalipse 20. Só que aconteceu algo estranho. Aquele reino de Deus que tinha sido implantado na interpretação católica, lá no ano 312, nos anos 300, ok? Esse reino passaram-se agora cerca de 300, 350 anos, e esse reino ele foi destruído. Tá bom? Então, nessa aula, o que nós veremos? Nós veremos os papas, eles estão buscando um outro apoio, e eles estão conseguindo esse apoio entre esses povos bárbaros. Nós estudamos também que o Papa conseguiu dar uma virada, porque os povos bárbaros, eles eram todos católicos arianos, mas o Papa conseguiu convencer Clovis, alguns que começaram a se converter ao catolicismo romano, e o catolicismo romano foi, então, junto com esse novo governador bárbaro, conseguiu eliminar os arianos, tá bom? Ou diminuir muito os arianos. Bom, a Igreja Católica, então, conseguiu domínio entre os bárbaros. Mas o que vai acontecer agora? Ela ainda perde para Constantinopla. Lembre-se que o Império Romano foi dividido em dois. Uma sede em Roma e a outra sede em Constantinopla. Constantinopla, nesse período, anos 650, anos 700, ela é disparada a cidade mais rica do mundo. E isso tirava poder do Papa. E isso era algo que o Papa tinha que mudar. Por que tirava? Porque Constantinopla estava discordando da Igreja de Roma constantemente, inclusive em relação às imagens de escultura. A Igreja Católica Ortodoxa, que tem sede em Constantinopla, nesse período, ela não aceitava imagem de escultura. Teve imperador que mandou destruir a estátua de Jesus Cristo. Nós vimos isso, tá ok? Então, o Papa era mais um exemplo de perda de poder. O patriarca de Constantinopla, ele já estava totalmente separado de Roma, se dizendo, ok, uma autoridade como o Papa no catolicismo. Então, nesse período que nós vamos estudar agora, o Papa ele vai conseguir um apoio, né, dos bárbaros, como ele já está convivendo com os bárbaros, já está conseguindo um apoio, mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar ressuscitar o Império Romano do Ocidente, para dizer para a Igreja de Constantinopla: olha, vocês têm um imperador que banca vocês, tudo, agora eu tenho um imperador de novo. Ok? É o que nós vamos ver nesse período agora. Bom, o item 14 aí do material didático, ele diz o Sínodo de Atibai, ok? Então, esse sínodo foi uma reunião entre os católicos de Roma e os católicos dos celtas. Lembre-se, quando nós falarmos de católicos dos celtas, nós estamos falando desse povo bárbaro. Bom, os celtas eram um povo que eles
eram espíritas, eram um dos piores tipos de espiritismo nessa época, a ponto de sacrificar pessoas. É claro que eles foram evangelizados pelos católicos arianos e também por anabatistas. Se vocês voltarem lá no 2º século da era cristã, já tinha alguns cristãos nessa região, tá bom? Essa região de Atibaia era chamada na época de Nortúmbria. É a região da atual Inglaterra. Essa era uma das piores regiões no mundo antigo. Para vocês terem ideia, o Império Romano ele nunca conseguiu conquistar toda a Inglaterra. Lá no ano 135 da era cristã, o imperador Adriano fez uma muralha dividindo a ilha, dizendo: vamos esquecer desses bárbaros que estão aí no norte, porque eles não se rendem nunca. E por que eles não se rendiam? Porque, segundo a religião deles, desses bárbaros, eles só tinham uma chance de ir para o paraíso. Era morrer lutando bravamente. Por exemplo, a mulher não ia para o paraíso, porque ela ficava em casa cuidando dos filhos, cozinhando. Era difícil uma mulher guerreira, ok? Mas os homens, então, eles que iam para a guerra, havia uma lenda entre eles que se eles morressem lutando corajosamente, eles iriam para o paraíso. Tá bom? Claro que eles tinham um nome para o paraíso, eu estou usando aqui um nome genérico. Então eles diziam que eles iriam para o paraíso. Então eles não podiam se acovardar nunca, porque se ele se acovardasse, ele iria para o inferno. Então ele tinha que morrer lutando com coragem, e isso era um problema porque tinham constantes rebeliões, né? Olha, nós estamos nos acovardando, nós vamos para o inferno, vamos fazer outra rebelião. Pronto. Então eles tinham sempre rebeliões. O que o Império Romano fez? Ele construiu uma muralha, o imperador Adriano. Olha, nós estamos próximo do ano 700, ok? O imperador Adriano foi lá no ano 130. São quase 600 anos, ok? Então, mas esses bárbaros continuam existindo, ok? Foram eles que destruíram o Império Romano. Já se passaram aí 200 anos. O que eles assumiram? Eram homens que não sabiam nem escrever, não tinham nem escrita. Os bárbaros não tinham um alfabeto, uma escrita. Então eles começaram a usar a vida romana, a cidade romana, mas eram bárbaros, ok? Bom, o comentário prossegue. Eles compartilham símbolos pagãos como a cruz unida ao sol, que era o símbolo de Odin, mas divergiam quanto à Páscoa. O sínodo decidiu pela interpretação dos romanos, dos católicos romanos, tá ok? Bom, nós não sabemos detalhes sobre essa igreja que existia nessa região, mas é estranho, essa igreja ela não parece ser católica romana, nem católica ortodoxa, nem católica ariana. Por quê? Porque esses três segmentos, eles seguem a doutrina estabelecida pela Igreja de Roma, que dizia que a Páscoa tinha que ser no domingo, tá bom? E não seguindo aquela regra de Levítico 23. A Igreja Católica havia mudado a data da Páscoa. Se você vê, por exemplo, esse ano de 2023, a Páscoa Católica é no dia 9, ok? E a Páscoa Bíblica, ela começa no dia 5 e termina no dia 6. Começa sempre às 18 horas, né? 18 horas do dia 5 e termina às 18 horas do dia 6. Então, até hoje, a Páscoa é separada. Nós, como cristãos, nós não celebramos a Páscoa Católica, que cai sempre no domingo. Na verdade, nós não celebramos nem a Páscoa Bíblica hoje, porque ela simbolizava a morte de Jesus. Jesus já morreu, então nós não celebramos a Páscoa Bíblica. Mas no dia da Páscoa, que é o dia da morte de Jesus, esse dia é importante para nós. Então, qual o dia da morte de Jesus? Ele vai cair agora no dia 6 de abril, às 10 horas da manhã, aqui no Brasil, lá em Israel, 3 horas da tarde. Tá bom? No dia 6 de abril, às 3 horas da tarde, lá em Israel, vai estar completando 1994 anos que Jesus morreu. Aqui no Brasil, pelo fuso horário, às 10 horas da manhã, vai estar completando 1994 anos que Jesus morreu. Então, essa Páscoa, ela é importante.
Então é interessante, é importante até hoje, é interessante observar que esses grupos que estavam lá, eles não seguiam essa Páscoa que era toda católica, romana, ariana, ortodoxa, todos eles seguiam uma alteração, ok, na Páscoa. E esse grupo aqui, ele diz o quê? Ele vai dizer que eles seguiam a Páscoa dos apóstolos, que é a Páscoa de Levítico 23, ok? Então vejamos, eu coloquei aí uma citação para vocês, um artigo, tem um endereço aí embaixo, que ele fala sobre esse sínodo e ele nos diz: então, Teodoro de Tarso chegou para assumir a posição. Agindo de maneira sábia, ele fortaleceu a liderança da igreja. Aqui no caso, a igreja que ele está falando é a igreja católica, tá bom? A igreja católica romana, em especial, que era a igreja católica romana, não era a igreja católica ortodoxa, nem a ariana. A ariana, nesse período, ela foi morta mesmo através de guerra da igreja católica romana, né? E estava praticamente extinta. Existem alguns no mundo que ainda se dizem resultado dos arianos, que teriam sobrevivido, tá ok? Pois bem, mas então ele fortaleceu a liderança da igreja católica romana, indicando bispos e sacerdotes, tanto da tradição celta quanto da romana, ou seja, celta ele está falando aqueles que viviam naquela região. Tá bom? Então lembre-se, essa região é uma região bárbara. Londres nessa época inexistia, era uma pequena vila, né, de casas de madeira. Tá bom? Então eram cidades que os romanos foram construindo, mas em geral a cidade era muito pequena, a região era muito pequena. Então, os romanos perderam o controle. Agora são os bárbaros que estão controlando. Bom, existiam cristãos lá que seguiam essa Páscoa diferente. Eles foram chamados também. O comentário prossegue. O século seguinte foi uma era de ouro na arte, na erudição da Bretanha, à medida que os estilos romano e celta se complementavam mutuamente. Muito disso foi destruído pelas invasões vikings, mas diversas cruzes de pedra permanecem em pé, esculpidas tanto no estilo celta quanto no romano, simbolizando a interdependência dessas duas tradições. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando Roma chega nesse local, ela começa a adotar os símbolos pagãos. O símbolo hoje de uma cruz que a Igreja Católica Romana usa, que a Igreja Cristã nunca usou cruz, a Assembleia de Deus nunca usou, e na história da Igreja os anabatistas nunca usaram cruz. Quem adotou isso foi Constantino, né? Por isso que eu concordo com a Assembleia de Deus quando ela não adota a cruz. Está certo, porque esse não era um símbolo cristão. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós falamos da morte de Jesus na cruz, porque ali ele levou a nossa maldição. Mas ele não é um símbolo nosso, tá ok? Mas quando os católicos vão, eles pegam o símbolo da cruz deles e você vai ver que tem um sol ali no meio. Por quê? O sol era símbolo de Odin, que era a principal divindade dos pagãos. Ou seja, nessa região já havia uma espécie de catolicismo misturado, ok? E agora os católicos romanos, eles estão chegando nessa região mais forte, vão agora junto com o rei determinar leis. Por exemplo, esse grupo que defende, que praticava a Páscoa como os apóstolos, essa é a expressão que eles usavam, esse grupo ele vai ser expulso dessa região. Eles não podem, o próprio rei, né, aqui era um rei dessa região, o próprio rei, ele vai dizer que ele queria uniformidade, certamente instruído pelos católicos romanos, né? E aqueles que aqui rejeitavam a mudança na data da Páscoa, eles foram expulsos. Nós não temos outras doutrinas para analisar, né? Porque esses grupos, por exemplo, eles são expulsos, eles vão viver vagando pela Europa, até achar uma região, porque essa região não tem dono, uma região abandonada nas montanhas. Então eles falavam, vamos viver aqui, vamos plantar aqui. Vocês verão, nós estamos agora próximo do ano 700,
vocês verão que em 500 anos, é importante a gente ir guardando essas datas para o passado e futuro. Nós estamos nos anos 700, quando está tendo essa questão, e um grupo diferente, ele é expulso daquela região. O Atibai era, nesse período, a principal cidade da Nortúmbria, ou da Inglaterra, uma parte da Inglaterra, tá ok? Então eles foram expulsos dali e eles vão vagar por aquelas regiões. Importante que a Inglaterra, ela será um dos países menos nocivos para os anabatistas na Europa. Por quê? Ainda não foi organizado. Nós estamos no ano 700, mas em 100 anos a Igreja Católica vai conseguir aquilo que eu falei para vocês no princípio da aula. Ela vai conseguir organizar um novo império, estar ligada a um imperador. Vocês já conhecem a história, Carlos Magno, já falei um pouco, mas eu vou enfatizar mais à frente essa questão do Santo Império Romano-Germânico, ou Sacro Império Romano-Germânico. O que significa esse Império Santo? O que o Papa queria com isso? Lembre que nós estamos no ano 700, haviam se passados 400 anos do que a Igreja Católica acreditava ser o milênio apocalíptico. Já comentei isso com vocês, vamos repetir. Eusébio de Cesareia e Constantino, a interpretação de Eusébio de Cesareia era que aquele era o momento do cumprimento de Apocalipse capítulo 20. Para Eusébio de Cesareia, se fala em grande tribulação de mortos, para ele foi aquela perseguição romana. Então, para ele, olha, nós estamos implantando o reino de Deus. Inclusive, ele negou que Jesus voltaria para implantar esse reino, porque ele dizia, não, esse aqui é o reino de 1000 anos, de Apocalipse capítulo 20. Bom, agora passaram-se 400 anos, esse reino está em frangalhos, ele está sendo destruído, nós estamos no ano 700. Mas, como eu disse para vocês, em 100 anos, a Igreja Católica vai conseguir dar uma virada, mas veja que ela está estendendo seus tentáculos. Essa região da Inglaterra, por que ela será uma das regiões menos nocivas aos anabatistas? Porque essa região não fez parte do que a Igreja Católica criou nos anos 800, né? Do Sacro Império Romano-Germânico. A Inglaterra não fazia parte, porque ela tinha muita rivalidade com a França, tá ok? Que fazia parte desse Sacro Império Romano-Germânico. Tanto que vai ter a Guerra dos 100 anos entre ingleses e franceses. Então o domínio católico romano na região da Inglaterra será menor. Tanto que nós veremos um anabatista que ele vai se tornar um professor de Oxford. Os anabatistas não podiam nem viver em cidade, eles já estavam condenados, ok? Então eles tinham que viver fugindo. Então nós veremos, no caso em 600 anos, para vocês irem guardando, nós veremos nesse período aqui, o que nós veremos a igreja cristã não tem autorização para funcionar. Lembre-se, desde o ano 411, quando Agostinho de Hipona, junto com o Império, considerou em definitivo que aquelas igrejas que rejeitam o batismo de recém-nascido têm que ser destruídas, elas não podem existir. Então Agostinho de Hipona, ele iniciou uma perseguição feroz, matando mesmo. E ele defendia, olha, se capturar, você tortura até ele confessar o batismo católico. Quando ele confessar, pode matar, porque aí ele foi salvo. E se ele não confessar isso, ele vai acabar morrendo aí, vai para o inferno. Então assim, dizia Agostinho de Hipona, nós estamos livrando essa pessoa do inferno, torturando ele e matando após ele confessar. Eu sempre lembro a vocês, tem aquela história do filme Coração Valente, lembre-se que tem uma autoridade católica ali. Por que tinha uma autoridade católica naquela tortura? Porque o Coração Valente, o personagem que existiu realmente na história, ali eles romancearam um pouco, né? Mas o Wallace existiu realmente na história, na sua luta contra a Inglaterra e a favor da Escócia. Essa é uma história real. Por que o representante católico estava lá? Porque o rei, ele era visto como um representante de Deus. Nesse período que nós estamos estudando, o ano 700, o rei, ele tem a mesma autoridade do Papa. Na verdade,
o rei, o imperador, ele está acima do Papa. Essa é a realidade. Os imperadores, eles tiram o Papa, colocam o Papa, então eles estão acima do Papa. Mas, teoricamente, os papas se colocam iguais a eles. Então, os papas dizem, olha, Deus fala comigo e Deus também fala contigo. Então, o rei, ele era um representante de Deus na terra. Os bárbaros gostaram disso. Os bárbaros gostaram disso principalmente porque eles podiam manipular esses líderes da religião católica. Na religião dos bárbaros, eles não podiam manipular. Os sacerdotes que faziam sacrifício de pessoas, que faziam todo tipo de sacrifício, aquilo era reservado para famílias, como ocorria com Israel na família de Levi, ok? E na família de Arão. Então, os celtas, a religião deles também, os sacerdotes só podiam ser ligados, ok, àquelas famílias tradicionais. Com o catolicismo, o que os imperadores viram? Olha, diminuiu muito do problema para eles. Primeiro, que eles não precisariam morrer lutando bravamente para ir para o céu. Eles precisavam apenas obedecer o Evangelho. Essa pregação chegou entre os bárbaros, como eu disse a vocês, antes da Igreja Católica existir. E diz a história que ainda no final do primeiro século, do segundo século, os bárbaros receberam muito bem o cristianismo, principalmente as mulheres. Porque as mulheres nunca iam para o paraíso, elas não lutavam. Alguns casos raros, diz a história, de mulher lutando, mas do contrário, ela ia para o inferno. Ok? Então, quando os bárbaros ouviram o cristianismo, para eles, em todos os sentidos, foi melhor. E para os imperadores, por que é melhor também? Porque ele pode controlar esses sacerdotes. E controlar os sacerdotes significava o quê? Significava ele controlar o dinheiro, as ofertas que chegavam para os sacerdotes. Isso vinha desde o imperador Augusto, 50 anos antes de Cristo. E foi o homem que criou o título de pontífice máximo, ou seja, eu sou o sacerdote máximo. Vocês são sacerdotes, mas eu sou o sacerdote máximo. Ele era o imperador, o que os sacerdotes iam falar? Não, tá bom, nós continuamos sacerdote, você é o sacerdote máximo. Por que ele fez isso? Ele passou a controlar o dinheiro das ofertas. Ok? Tudo que era doado para os templos, né, passava pelo crivo do sacerdote máximo. Eles continuaram tendo o dinheiro deles, mas uma parte o império precisava para continuar suas guerras. O que está acontecendo agora com o Império Bárbaro é a mesma coisa. Né? Esses bárbaros que estão crescendo no entendimento com os católicos, eles estão vendo também uma maneira deles controlarem a religião, assim como Constantino fez. Constantino, ele usava esse título, pontífice máximo, sacerdote máximo, e ele era sacerdote máximo tanto do paganismo quanto do catolicismo ao mesmo tempo. Ele era a ponte entre os pagãos e o demônio e a ponte entre os católicos e o Deus da Bíblia, algo completamente incompatível. Bom, toda essa herança de religião, ela está aqui ainda no mundo bárbaro, 400 anos depois de Constantino, ok? E que os católicos estão tentando mudar algumas coisas da religião deles. Essa região aqui que eles estão, já não havia mais sacrifício de pessoas. Mas nós sabemos que mais ao norte, principalmente na Escandinávia, a região mais ao norte, aqueles que serão chamados de vikings, que está perto deles começarem a atacar a Europa, eles ainda faziam sacrifício de pessoas. E depois nós veremos que a Igreja Católica vai encontrar povos ainda sacrificando pessoas com culto ao demônio, né? E vai criar cruzadas contra esses pagãos, ou seja, vai organizar guerras contra esses pagãos, tá bom?